e para aqueles que querem que o ESG seja verdadeiramente efetivo. E nós três, ex-promotores de justiça, nós trabalhamos muito com o crime de lavagem de dinheiro, que tem exatamente essa nomenclatura porque no passado uma organização criminosa usava uma cadeia de empresas que ofereciam serviço de lavagem de roupas para exatamente tornar lícito o dinheiro que era absolutamente ilícito. E o greenwashing tem uma particularidade também muito interessante, porque esse termo ele foi cunhado pela primeira vez por um ambientalista americano que, diante da percepção que um hotel nos Estados Unidos pregava a utilização racional das toalhas de banho para efeito de preservação do planeta, na verdade era apenas e tão somente uma política de redução de custos do hotel. E aí ele usou essa expressão greenwashing exatamente para apontar o dedo para aquela cadeia de hotéis que na verdade só estava pensando em se locupletar com o baixo uso das toalhas de banho naquele hotel. E aí vem um ponto interessante, Galindo, porque você falou da preocupação da alocação das políticas ESG. Eu tenho percebido que essa é uma preocupação muito grande dos empresários atualmente. E eu tenho defendido muito que são sistemas de integridade que podem abrigar as políticas ESG. Porque um sistema de integridade verdadeiro, que é muito mais do que um mero programa de compliance, ele tem um ponto de partida e um ponto de chegada. O ponto de partida é exatamente o estabelecimento de um propósito corporativo. Como eu disse, uma grande organização, uma corporação, ela tem que pensar em ter lucro solucionando os problemas da população. Esse é o propósito e que vai fazer com que os consumidores tenham uma visão diferente daquela organização e que ela possa atrair técnicos e profissionais de alta qualidade. E o ponto de chegada, qual que é? O fortalecimento da reputação. A gente sabe muito bem que hoje companhias de capital aberto têm aproximadamente 40% do seu valor atrelado à reputação. Então, a reputação hoje é geração de valor. E aí, no meio dessa linha que começa no propósito e termina na reputação, nós temos 6 elementos de um sistema de integridade. O primeiro é o GRC, Governança, Riscos e Compliance, essa trilogia que já está bastante decantada. Ponto 2, transparência. Quanto mais transparente for a organização, mais investimentos ela vai atrair, mais confiança ela vai gerar, melhores profissionais ela vai agregar. Então a transparência hoje ela é diretamente proporcional à geração de valor. Na Petrobras, no período em que eu fui, inclusive, diretor de governança e conformidade, eu criei um comitê de transparência. A Petrobras ela acabou voltando para a carteira de investimentos do Fundo Soberano da Noruega exatamente por conta do fortalecimento da sua transparência. Porque não adianta só você implementar políticas de governança, de gestão de riscos e de compliance se você não der divulgação àquilo que você está fazendo. E por óbvio que você só vai divulgar se aquilo que você está fazendo for de boa qualidade. Terceiro passo, meritocracia. E aí já tocou nisso hoje de uma maneira espetacular. É a meritocracia verdadeira e não aquela meritocracia clássica. É a meritocracia que pensa na linha de partida e não na linha de chegada. Porque se você pensar só na linha de chegada, quem é que vai chegar primeiro? Quem largou na frente. Quem estudou nas melhores escolas, quem teve a melhor alimentação, quem pôde dispor de mais tempo para estudar. Então a gente tem que ter um olhar voltado para a linha de partida. Exatamente pensando na desigualdade de gênero, na desigualdade de raça, na desigualdade social, para fazer com que essas pessoas elas possam chegar igualmente em condições igualitárias na linha de chegada. Essa é a diferença entre igualdade e equidade. E isso é muito importante para a meritocracia. Na sequência, a gente passa
por um outro elemento importantíssimo de um sistema de integridade, que é a inovação. E sem inovação, uma empresa íntegra ela não sobrevive. Nós temos que fomentar a inovação dentro da empresa, inclusive, se for o caso, estimulando o erro. Um colaborador da empresa não pode ficar com medo de errar, achando que vai ser punido por causa disso. Nós temos que valorizar, inclusive, o erro honesto. Esse é um conceito fantástico. É aquele empregado, colaborador, que tenta fazer diferente para alcançar um resultado melhor. Isso é absolutamente indispensável para qualquer organização moderna. Na Petrobras, inclusive, eu criei o termo de compromisso disciplinar, exatamente para tratar essas questões afetas ao erro honesto ou um erro meramente procedimental. Não é razoável que o empregado ele seja punido porque ele tentou fazer diferente em nome dos benefícios que a empresa ela pode alcançar. Outro ponto importante que vem logo na sequência desse, lealdade competitiva. Uma empresa ela nunca vai ser considerada íntegra se ela faz propaganda enganosa, se ela usa uma peça falsificada para ludibriar os seus consumidores e alcançar uma vantagem competitiva. Então, a lealdade é um elemento indispensável dentro da engrenagem de um sistema de integridade. E por último, ESG. E olha como é que conecta isso com o que já estava antes, que é o GRC. Né? A gente sempre falou de governança, riscos e compliance, agora a gente fala de sustentabilidade, responsabilidade social e governança. Então, a governança ela se conecta diretamente com aquilo que já estava implementado antes e guardava relação com a gestão de riscos e com compliance. E é claro que uma empresa ela não pode ser considerada íntegra se ela gera lucro, mas polui o meio ambiente. Ela não pode ser considerada íntegra se ela gera lucro, mas ela se esquece das comunidades que estão estabelecidas no seu entorno. E aí, com tudo isso, a gente alcança a reputação forte e bem sedimentada.